Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Já queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse a ele esta frase: meu irmão. Fala para ele: meu irmão, a tua igreja católica, que é a minha igreja católica, ela afirma: o diabo existe. Falou isso para ele? Queria que você olhasse para essa câmera que está aqui, ó, e dissesse para os irmãos que estão em casa nos acompanhando, aponta o dedo para essa câmera e diga: meu irmão, quero dizer a você, o diabo existe. E cuidado com ele. Amém? É assim que nós queremos dar início a essa nossa manhã de domingo. Quero trazer esta realidade a você. Como nós dizíamos ontem, nós não estamos trazendo nada de novo a você nesse nosso 10º combate de oração. Amados, tanto eu quanto você sabemos que Deus criou o homem e a mulher. Sabemos que Deus colocou este casal num lugar chamado Jardim do Éden, um lugar belíssimo, um lugar perfeito. Sabemos que neste lugar, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados por uma serpente chamada Diabo, Satanás, Lúcifer, inimigo. E que depois, esse demônio, ele foi expulso do céu. E infelizmente, uma vez expulso do céu, ele caiu aonde? Ele caiu aonde? Ele caiu na terra. O profeta Isaías diz assim: como despencastes das alturas do céu, tu, estrela da manhã, clarão da madrugada, estás derrubado por terra. Tu que derribavas as nações. Se você recorrer ao livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, não precisa pegar não, versículo 9, diz que ele foi expulso para a terra. E no mesmo capítulo 12, São João diz: mas ai da terra e do mar, porque o diabo, são afirmações bíblicas, não é a afirmação da boca do padre Edmilson, porque o diabo desceu para o meio de vós. Por isso que o padre disse para você dizer aos irmãos em casa: cuidado. Não sei se você sabia, mas se você não crê na existência do demônio, você está se opondo à doutrina católica. Da mesma forma que nós acreditamos em tudo aquilo que a igreja nos ajuda hoje, neste domingo, a professar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja também nos convida a assumir esta fé na existência do mal. Vamos, agora você pode pegar Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. O profeta Ezequiel, neste capítulo 28, no versículo 12 seguintes, ele vai mostrar a queda do mal.
Olha o que diz o profeta: filho do homem, entoa um canto fúnebre sobre o rei de Tiro. Tu lhe dirás, porque Tiro está sendo comparado com este mal, com esta serpente. Assim diz o Senhor Deus. Olha os detalhes que o profeta Ezequiel nos traz. Tu eras o modelo perfeito, falando de Lúcifer, cheio de sabedoria, a perfeita beleza. Os detalhes a respeito desta figura. No Éden, no jardim de Deus, te achavas de todo tipo de pedras preciosas, era o teu manto: cornalina, topázio, berilo, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada e esmeralda. Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que fostes criado. Como um querubim protetor, eu te havia colocado. Estava na montanha santa de Deus, faiscando entre pedras de fogo. Eras perfeito em tua conduta, desde o dia em que fostes criado, até se descobrir em ti a maldade. Com teu intento, comércio, encheste teu interior de violência e pecaste. Então, novamente afirma o profeta: eu te excluí da montanha de Deus, eu te expulsei da montanha de Deus, profanando-te. E o querubim protetor, São Miguel, te fez desaparecer dentre as pedras de fogo. Teu coração se tornou soberbo por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te sobre a terra, expus-te como espetáculo na presença dos reis. Palavra do Senhor. Nós temos uma descrição desta figura que antes era perfeita, até perfeita em beleza, e que se tornou o modelo da imperfeição. Amados, primeira consciência que eu e você precisamos ter: desde a origem, Satanás ataca o ser humano. Começou com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Desde as origens. E ele continua atacando. Se você recorrer à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo diz a nós, no versículo 4: o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos. O Deus deste mundo, ele está afirmando a nós, o diabo, que é o Deus deste mundo, cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem, a mulher, eles foram cegados, literalmente, vivem como cegos.
parecem ver, mas não enxergam. Cegado por quem? Pelo Deus deste mundo. Cegou a inteligência dos incrédulos. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo como que o Deus deste mundo tem trabalhado e trabalhado rápido, e cada vez mais cegando a inteligência dos incrédulos. E infelizmente, muitos que acreditavam em Deus estão deixando de crer, por influência do Deus deste mundo. O garoto, a garota, participantes assíduos, conheceram Jesus, tiveram uma experiência extraordinária com Ele, coordenaram até mesmo grupo de oração ou outros movimentos de igreja. De repente passou no vestibular e entrou na faculdade federal ou numa faculdade particular. Não demora um ano para que estas pessoas mudem a consciência e comecem a questionar tudo. E o maior alvo de questionamento chama-se Igreja Católica. E aí começa a olhar para a igreja com uma certa aversão. E aí começa a questionar a doutrina da Igreja Católica. Antes não questionava, antes acolhia, aceitava. E lá na frente eu vou dizer isso a vocês: como resistir às ciladas do demônio? Obedecendo à igreja. E o diabo coloca no coração do ser humano uma desobediência à igreja. A fala do Papa Francisco, ela já não é mais escutada, ela já não é mais, e se é escutada, ela não é obedecida, ela não é acolhida. Esses dias, não sei se vocês viram, fica para nós uma exortação da boca do apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Papa. Ele preocupado com os católicos, que quando vem para a igreja, para o santo sacrifício da missa, não tem como nós nos separarmos. Até eu trago, hoje eu não trouxe não, mas normalmente eu trago no bolso meu celular. E o Papa exortando a igreja, dizendo que quando nós, padres, dizemos à igreja corações ao alto, ele não está falando celulares ao alto. E ele dizia: me entristece muito, Papa falando, me entristece muito quando eu vejo na hora da Santa Missa pessoas com celulares no alto, tirando foto, como se a missa, diz ele, fosse um espetáculo. E ele ia além, dizendo: e infelizmente me entristece quando vejo padres, bispos. E ele termina a fala dizendo: chega de celulares. Se o Papa disse a nós: chega, qual deveria ser a atitude nossa de católicos? Qual? Obedecer. Mas observa, ele falou chega, mas parece que o diabo tampou os nossos ouvidos, que nós não queremos escutar o Papa. A gente insiste na desobediência. Eu partilhava isso hoje de manhã com o Padre Roger. Parece que os nossos ouvidos estão tampados. A gente escuta a verdade, a gente sabe da verdade, mas nós não acolhemos a verdade numa coisa aparentemente pequena. Mas nós resistimos em não querer obedecer. Se o Padre Edmilson falasse chega, é uma coisa. Mas se o Papa falou chega, é uma outra coisa. A fala dele tem mais peso do que a minha, porque ele senta na cátedra de Pedro. E ele, como pastor das almas, está dizendo aos filhos da igreja: chega. Chega, a missa não é um espetáculo que precisamos ficar tirando foto. Às vezes as pessoas perdem a hora da graça preocupado com a foto. Está entendendo o cuidado que nós precisamos ter em coisas pequenas, aparentemente, que nos tiram a atenção? Eu, padre, fico
Dentro do meu coração eu fico sofrendo quando eu vejo o sacrifício acontecendo e as pessoas ali presentes como se não estivessem participando. Debruçada no celular, correndo o dedinho o tempo todo. Uma vez eu estava celebrando no Rincão Velho, há tempos atrás. E nós temos a oportunidade de ter nas mãos a liturgia diária, os aplicativos. E eu peguei o celular e comecei a acompanhar as leituras pelo celular. Estou lá acompanhando. Terminou a missa, vim embora. E nós temos aqui o call center, né? Que as pessoas ligam do Brasil todo. A mulher ligou dizendo: diga para o padre Edmilson que bonito. Na hora da Santa Missa ele fica olhando o celular. Ela nem sabia que eu estava acompanhando as leituras. Numa próxima missa que eu fui celebrar, eu respondi a ela também. Eu disse: filha, eu quero responder a você que me criticou, dizendo que na hora da Santa Missa eu estava olhando para o celular, pesquisando, passando o dedo. Eu não estava olhando nada do que as leituras, explicando para ela. Porém, se a minha atitude te causou escândalo, eu disse a ela: a partir de hoje, por tua causa e por causa de outros, eu nunca mais pegarei no celular na hora da Santa Missa. E não peguei mais. Porque ela me criticou. Porque vocês que estão aí embaixo acabam vendo tudo que a gente faz aqui em cima, né? A gente fica exposto. A partir daquele dia eu levei isso a sério e continuo levando a sério. Não pego, para não gerar escândalo, para não fazer os menos fracos pecar. Cuidado que nós precisamos ter. Uma coisa aparentemente insignificante. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer a nós no capítulo 5, versículo 12: pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A partir do pecado de um, por influência do diabo, eu e você nos tornamos pecadores. Infelizmente, para você ver a consequência do mal. Às vezes, quando a gente comete um mal, a gente acha que esse mal que nós cometemos, ele é pessoal. Foi um mal que eu cometi, mas como filho da igreja, como católico, o mal que você comete, ele é prejudicial a você, mas ele é prejudicial também ao corpo, que é a igreja. Ele também atinge a igreja. O teu pecado mancha a igreja, a esposa de Cristo, que deveria ser imaculada, pura, sem mancha. Para você ver a consequência do mal que ainda continua reinando em nós. Então é o cuidado que nós precisamos ter. Todos pecaram, mas da mesma forma que por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem veio para nós a salvação. Mas há uma promessa de Deus, feita lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu. E com Jesus, com a encarnação do Verbo, nós recebemos uma graça única. Por meio dele, tanto eu e você, o Senhor nos concedeu a graça de voltarmos à nossa originalidade, para aquilo que nós fomos criados. Pois se pelo pecado de um só homem toda a multidão humana, diz Paulo, foi ferida de morte,
muito mais copiosamente, diz ele, se derramou sobre a mesma multidão que foi ferida de morte, a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Nele eu e você fomos redimidos. Aplauda esta graça de Deus que nos foi dada. Salvação de Deus que nos foi dada numa única pessoa, Jesus. Deus nos abençoou nele com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Nele nós fomos enriquecidos. Porém, abençoados em Jesus Cristo, o diabo continua investindo contra o ser humano. Ele continua tentando nos matar, nos destruir, nos derrotar, para que as promessas de Deus elas não se cumpram nas nossas vidas. Essa é a investida dele. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a adoração de Deus. Quero chamar o André. Vem cá, André. Traz sua cadeira junto. É só um exemplo, viu? O André, ele é o meu criador. Ele é Deus. Senta aí no teu trono. E ele me criou para intimidade com ele. Eu posso ter intimidade com ele porque ele me criou por amor. Ele me amou ao extremo. Ele me desejou ardentemente. E ele queria que eu fosse criado para ficar perto, próximo, para ter intimidade. Eu não preciso gritar, porque eu estou muito próximo de Deus. Tudo que eu falar, Ele vai ouvir. E se eu falar até mesmo num tom baixo, próximo do ouvido dele, porque eu tenho intimidade, Ele vai escutar. Talvez você não escute, mas Deus escuta. Porque eu fui criado para isso, para intimidade. Para ter a capacidade de olhar nos olhos de Deus e Deus olhar nos meus olhos. Como diz o profeta, se necessário fosse, Deus me colocaria no colo, me carregaria, me defenderia, me levantaria até a altura dos seus olhos, se assim fosse necessário. Porque eu fui criado para isso. Para a proximidade dele, para ficar perto, para tocá-lo, para sentir o seu afago, o seu afeto, o seu amor. Mas porque o pecado entrou no mundo e eu acabei sendo atingido por ele, e ele continua me influenciando, eu acabo cedendo às tentações do mal. Então há proximidade, mas como eu cedo, eu vou naturalmente rompendo. Estou cedendo. Ainda consigo pegar, mas eu estou cedendo. Eu estou criando uma distância diante das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, porque eu vou cedendo. Tem uma figura no Vaticano, né, na Capela Sistina, de Deus tentando tocar na mão do homem e o homem tentando tocar na mão de Deus. Os dedos se aproximam, tentam se aproximar um do outro, mas não conseguem mais, porque o homem foi se distanciando, foi se distanciando. Se não tivesse esse palco, não tivesse essa altura, e eu poderia me distanciando, mas Deus continua sentado no trono, Deus continua reinando, Deus continua me desejando. Olha a mão de Deus que não desiste de me desejar, mas eu vou me distanciando, eu vou fugindo da presença de Deus, eu vou me afastando. Hoje, quando eu quero me dirigir a Deus, eu preciso começar a gritar: Deus! Porque olha a distância que eu criei dele. O pecado que entrou no mundo por causa de Adão, ele foi gerando a distância que não era para gerar, porque Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, para aproximar o homem de Deus. Mas o Deus deste mundo, vai dizer o apóstolo Paulo, continua cegando o homem, fazendo com que os olhos do homem aparentemente abertos não enxergue Deus. E porque eu estou distante, é natural que eu conviva com
as minhas fraquezas que me geram desânimo. Quando eu vou rezar, parece que Deus não me escuta mais, porque eu me distanciei. Não é Ele que se distanciou, Ele continua Deus, Ele continua. Há um trono de graça, diz a palavra na carta aos Hebreus, que quando eu me aproximo do trono, eu experimento da graça, mas eu me distanciei, o pecado foi me distanciando, me colocando distante dele. Eu olho, é que não tem como eu descer. Imagina se eu pegasse distância, ou fosse lá para bem longe do rincão, e olhasse de lá para cá, eu ia enxergar, mas eu já ia conseguir conviver com as dificuldades naturais da distância. E não duvide, quem vai me colocando distante cada vez mais, porque quem é o autor do pecado? É Deus ou o diabo? Quem? Deus não nos tenta, diz São Tiago. Quem nos tenta é o diabo. Ele é o tentador. Ele tentou distanciar Jesus de Deus, quando o Espírito leva Jesus ao deserto, e Jesus vai sendo tentado. Há 3 tentações que tentam distanciar Jesus, mas as 3 tentações que tentam distanciar Jesus, elas são vencidas pelo próprio Senhor. E Ele não vence como Deus, Ele vence como homem, para dizer ao Padre e a você que como Ele venceu, nós também conseguiremos vencer, se estivermos próximo de Deus. E eu dizia ontem que essa proximidade só será possível pela oração, pela intimidade, pela comunhão. Mesmo na intimidade, na comunhão, Ele se aproxima de nós. Vai dizer o apóstolo Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Sede sóbrios e vigiai, eis que o vosso adversário, o diabo, como um leão vos ronda. Agora aqui já é o diabo rondando a criatura humana. Eu sou o diabo e o André é a criatura humana. Procurando a quem devorar. Como leão que ruge, vos ronda, procurando a quem? Mas aí há um ponto, e o apóstolo continua: resistir-lhe, firmes na fé. Ele está rondando, mas eu preciso gerar dentro de mim resistência. Deus nunca se afastou do ser humano, nunca. Desde que Deus criou o ser humano, Deus deseja o homem, Deus ardentemente aspira pelo homem, Deus busca o homem, Deus vai ao encontro do homem, Deus desce, Ele se encarna para ficar próximo do homem. Ele nunca desistiu do ser humano. O homem que foi desistindo de Deus e continua insistindo em desistir de Deus. Porque o tentador continua querendo distanciar o homem de Deus, que o homem se esconda de Deus. Quando Adão peca com Eva, qual é a primeira atitude que eles fazem quando Deus chama? Adão, Adão, onde estás? O que Adão responde? Nós escutamos os teus passos no paraíso e nos escondemos, porque estamos nus. E aí Deus pergunta: quem disse a vocês que vocês estavam nus? E aí Adão precisa revelar: a serpente. A serpente revelou ao ser humano a fraqueza do ser humano. E porque ele revelou a fraqueza, o homem ficou com vergonha de Deus. O que o pecado faz quando nós caímos nele? Nos envergonha. O que a vergonha faz? Ela nos distancia. Diga: Padre. Fala: Padre. O Senhor nem imagina como eu tremo só em pensar em me confessar. Eu me confesso, mas só Deus sabe o quanto é difícil para mim me aproximar de vocês, Padre. Estou mentindo?
Tem pessoas aqui no nosso meio, ó, guardando pecados há anos, por vergonha de falar ao sacerdote. Porque o diabo cria no teu coração uma vergonha que distancia você do mistério. Ai, não vou contar não. Foi muito vergonhoso o que eu fiz, André. Deus, foi muito vergonhoso. Eu não tenho coragem de expor para você minha miséria. Eu fui muito agressivo naquilo que eu fiz. Fui tão agressivo que me humilhou. Hoje eu não consigo. Quando eu penso, me causa remorso, me causa medo, me causa pavor. Eu estou com síndrome do pânico só em pensar. Eu fiquei depressivo, agora eu ando deprimido. Observa se não é assim. Mas na hora que o ser humano volta a se aproximar de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, acolhe de novo o ser humano, o primeiro sentimento que o ser humano experimenta na alma é de uma alegria, de um gozo, de uma paz que não tem explicação. Só Deus sabe o que eu vivi no dia 29 de outubro, às 7 horas da manhã de 1995, debaixo de uma árvore, ali perto do Rincão Velho, quando o sacerdote me acolheu e me deu aquela absolvição que para mim foi a mais perfeita das absolvições recebidas dentro do sacramento da confissão até hoje. Eu guardo o dia, a data, a hora, o lugar, porque ela foi um marco definitivamente na minha vida. Deus sabe o que Ele fez comigo, o que Ele devolveu aqui dentro do meu coração. Quando eu saí daquele momento com aquele sacerdote, mas eu disse a ele: Padre, hoje eu vou contar tudo. Aí ele disse: conte tudo. Eu falei: mas eu estou morrendo de vergonha. Mas ele disse: conte tudo. Aí eu contei tudo que eu trazia dentro de mim. Você está talvez assustado, dizendo que amedrontava tanto o padre. O que ele fez de tão grave, de tão errado? Não, o que eu fazia, talvez se eu disser a você, você vai dizer: mas não vejo isso como tão grave. Mas para mim era vergonhoso. Gerava vergonha. O medo de dizer a verdade, de as minúcias daquilo que eu vivia no meu isolamento, na minha solidão, no meu individual. Mas quando eu tive a graça de me reconciliar de novo com Ele, eu experimentei aquilo que muitos penitentes, quando entram na confissão comigo, eles dizem: Padre, obrigado. E eu fico feliz quando eu vejo eles sorrindo. Ontem um homem que está aí no meio de vocês, ele dizia: Padre, aquela confissão que fiz na casa de Maria no ano de 1999, que o Senhor nos preparou para o sacramento, eu era seminarista ainda, ela mudou radicalmente a minha vida. Olha que lindo. Vamos aplaudir a força do sacramento. Agora o André deixa de ser Deus, passa a ser homem, e eu passo a ser o tentador do homem. Porque a palavra diz: resistir. E hoje o tema da minha pregação foi essa: resistência contra os ataques do mal. Essa é a proposta, resistência. Resistência, eu vou fazer força e o André vai resistir a minha mão. Eu vou tentar empurrá-lo, porque eu estou querendo que ele peque. Mas ele vai fazer força porque ele não quer pecar. Ele não deseja pecar, ele deseja agradar a Deus. Ele deseja uma vida de santidade. Ele está lutando, está se esforçando, mas eu estou empurrando ele. Há uma luta. Vamos ver quem é mais forte, André, se sou eu ou você. Estou vencendo. O tentador está vencendo. Ele disse que está escorregando. Porque você escorrega, não é verdade? Você escorrega na hora da tentação. Eu estou fazendo força, porque eu quero que ele escorregue mesmo. Na verdade, o meu desejo não é que ele escorregue. O desejo é que você caia. E no cair, eu queria ainda pisar na tua cabeça e dizer: se sinto humilhado. Eu preciso fazer resistência. O André é o ser humano. No André está você, papai e mamãe. Está você, jovem. Está você, criança, que já tem consciência do pecado, que talvez é instigado a pegar coisas pequenas. Não, só pega o lápis. Lápis não custa nem R$1. Eu não sei quanto custa o lápis hoje, faz tempo que eu não compro. Só um lapisinho do meu colega. Ele fica instigando: pega, leva.
Tem gente que quando vem confessar, que faz aqueles exames de consciências maravilhosos, eles dizem: padre, eu recordei de um pecado que quando eu era criança, desce, eu peguei 10 centavos da minha mãe escondido, e eu carreguei esse peso até hoje. E aí quando as pessoas dizem pra gente, a gente acaba lembrando que a gente fez também. Aí a gente acaba confessando também. Aí eu peguei também escondido o dinheirinho da mamãe. Não falei pra ela, mas peguei. Não é assim? A gente ajuda. Mas a gente fica com vergonha. Porque ele foi me empurrando para fazer o mal feito. E eu não fui fazendo resistência. Aqui o André está fazendo resistência, porque é uma briga entre o pecado e a graça. Eu sou a plena graça, porque eu sou Deus e ele é o homem. Nós estamos brigando. Estou mais forte, André. Está fraco. Está fraco. Eu vou usar até do seu riso. Algumas pessoas, na hora do pecado, também começam a rir e acabam cedendo. Porque ele disse: eu começo a sorrir e perco a força, padre. Talvez você comece a sorrir e perca a força também. Porque o pecado é bom, irmãos. Ou estou mentindo? Pergunta para um dependente químico, usuário de droga, da maconha: por que ele está usando maconha? Ele vai dizer para você: porque eu gosto. Ah, padre, quando eu uso baseado, o senhor nem imagina, eu viajo. Padre, eu consigo ver até ET. Sério? Padre, olha nos meus dedos eu enxergo ET. Consigo ver monstros. Pergunta. Ele está sabendo que ele está morrendo, que ele está indo para o buraco, que ele está caindo num abismo, cada vez mais, de mal a pior. Mas ele não consegue gerar resistência. Ele não consegue. O diabo vai empurrando, vai brigando. Estou fazendo toda a minha força agora. O André também está colocando. Nós precisamos ser como o André foi agora, resistente, fazer força. Talvez a gente consiga deslizar um pouquinho o pé, mas a gente resiste e volta para o lugar de novo. Essa é a nossa luta, irmãos. Compreendeu? Sim ou não? Sim. Obrigado, André. Acho que eles entenderam o nosso teatro. Leva a cadeira aqui, ó. Sede vigilantes. Diga comigo: Senhor, eu preciso aprender a resistir, fazer força contrário, aprender a lutar. Eu preciso, Senhor, aprender a usar as armas espirituais, capazes de derrubar fortalezas. Nós precisamos aprender, irmãos. O combate, o acampamento no combate é para que nós aprendamos. Vá deixando o Senhor te levar esses convencimentos. Não adianta você querer lutar no mundo espiritual com armas carnais. Um revólver não vai resolver. Pode ser a metralhadora mais poderosa, ela não vai resolver no mundo espiritual. No mundo espiritual, as armas para que você vença só poderão ser armas espirituais. Vou passar rapidinho. Já escutamos ontem, mas eu quero passar rapidinho novamente para aguçar a sua consciência. Precisamos ser homens e mulheres de oração, irmãos. Isso não pode ser uma fala da boca do Pai. Nós precisamos assumir. Nós precisamos voltar para nossas casas, sendo homens e mulheres de oração. Rezar com fidelidade a Deus. Com fidelidade. Como o Padre Bruno ontem nos ensinou de uma forma tão simples. Eu até decorei quase todos os passos. Talvez eu esqueça um, fique na dúvida. Mas eu decorei. Eu dizia ontem à noite, Padre Sócio, e eu decorei os passos que o Padre Bruno trouxe. Claro que nós sacerdotes temos um outro ritmo.
Até porque a igreja nos exige um outro ritmo. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de oração, que buscam intimidade com Deus, que buscam estar na presença de Deus, que anda com Deus, que permanece nele, que se sente bem na companhia dele. Nós precisamos criar essa intimidade que eu vivi aqui com o André, mostrando a você, o homem foi criado para isso, irmãos. Nós não fomos criados para outra coisa. Nós estamos aqui de passagem. E se você não está de passagem, desculpa, eu não sei para onde que você vai. Eu estou de passagem. E eu sei que na minha peregrinação eu tenho uma meta. Você vai para onde, Salete, quando você morrer? Você quer ir para onde, na verdade? Céu? Eu descobri, Salete, que nem purgatório eu quero mais. Sabe por que eu descobri que eu não quero mais? Lendo o Santo Afonso de Ligório, ele disse que o purgatório, as labaredas são igualzinhas às do inferno. A única diferença da labareda do purgatório para do inferno, que a do purgatório, ela é passageira, é uma passagem. A do inferno é eterna. Imagina, esses dias viram uma imagem de uma pessoa, colocaram no Facebook, ela no inferno, uma santa que viu da igreja católica. E essa pessoa tinha 7 demônios que rodeavam ela 24 horas no inferno. E esses demônios atormentavam essa alma. De que forma? Eles pegavam um prego e um martelo e batia 24 horas esse prego e esse martelo na cabeça dessa alma. Eu disse, Deus me livre do inferno. Pai Todo-Poderoso, a dor de cabeça que a gente faz a gente passar mal, né? Agora imagina o tempo todo um martelo batendo na cabeça, um prego. Deus me livre. Fala, Deus me livre também. Olha, irmãos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não precisa estar vinculado a siglas RCC ou Comunidade Canção Nova, Shalom. Não, isso são novidades que o Espírito suscitou neste tempo. Na época dos santos não existia RCC e eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É cultivar essa amizade com essa força, com essa pessoa que se chama Espírito Santo. Querer andar com Ele, querer escutá-lo, querer se deixar direcionar por Ele, orientar pelo Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar no Espírito. Sem cessar. Não perder tempo de querer manter essa comunhão com o Espírito Santo. Deixar se conduzir. Olha, filhos e filhas, homens e mulheres, para você resistir ao mal, apaixonados pela igreja católica, apaixonados, obedientes, não católicos internos, protestantes, que fica protestando o tempo todo. Eu não concordo, eu não aceito, eu não admito, não é por aí, deveria ser assim, deveria ser assado. Olha, irmão, você está longe da igreja há muito tempo, só não tomou consciência que você já foi embora. Não, se você é católico, obedeça. Se a igreja disse não, não. Mas por que a igreja não libera, padre? A igreja disse que não, vamos obedecer. Se a igreja não libera é porque ela crê que é o melhor para o fiel, para o cristão. Mas é muito rígida essa doutrina. Então deixa de ser católico. Seja o que você quiser. Agora, se você assuma e ama para valer a tua igreja. Ama o Papa, ama o teu padre, mesmo que ele for um miserável, um pecador. Ora por ele, clama aos céus para que ele não seja peneirado na peneira de Satanás. Como Jesus orou por Pedro, dizendo, Senhor, preserva ele da peneira de Satanás. Não fala mal, não fica criticando, vai rezar. Nós somos um combatente, temos que combater. Se você quer resistir a Satanás, mais uma arma poderosa que você pode usar, seja humilde. Viva dentro da igreja católica com humildade, irmãos. A palavra de Deus, pela boca do apóstolo Tiago, diz que Deus resiste aos soberbos. Não devemos desprezar os outros por terem caído, e nós não. Pelo contrário, olha que exortação maravilhosa para nós. Quando nós virmos os outros caírem,
Julguemos que somos piores de todos e digamos ao Senhor, eu falo e você repete: se o Senhor não me tivesses ajudado, eu teria feito pior ainda. Quando a gente olhar o outro caindo, pensa nisso. Ah, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu teria feito pior do que esse fulano. 10 vezes pior. De outro modo, Deus às vezes permite. Olha que loucura. De São Tomás de Aquino, que nós caiamos. E às vezes caiamos pior, para que o nosso orgulho seja humilhado. Porque o diabo, ele é orgulhoso. Nós não podemos compactuar com ele, temos que estar com Deus. Muito próximo de Deus. Buscando uma vida sacramental, confissão, eucaristia por excelência. Ontem já falamos de jejum como prática das 5 pedrinhas, mas hoje eu repito, se você quer resistir ao mal, procure ter uma vida sacramental, principalmente de confissão e eucaristia. E se você não consegue confessar, porque talvez na sua cidade o pároco é sozinho e ele tem muitas tarefas, e você, para conseguir, vai demorar bastante. Se caiu, faça como meu pai fundador ensinou aqui nesse palco. Se dirija a Deus, confesse a Deus, se volte para Ele, porque diz a palavra pela boca do apóstolo João na primeira carta, capítulo 1, versículo 9: se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você fica devedor da confissão, mas o teu pecado já está perdoado por Deus. Pode ser qual o pecado que você cometeu. Se o teu arrependimento foi sincero, Deus tem o prazer de te acolher. Você fica como fiel devedor, mas o teu pecado já foi alcançado pela misericórdia de Deus. E por fim, o amor incondicional à Virgem Maria. Resista, unindo-se àquela mulher. Tem um livro maravilhoso, se um dia vocês conseguirem adquirir, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Olha que livro. Salete, se você que gosta de ler leituras espirituais, leia. O diabo revela, e o padre coletou todos os exorcismos aonde o diabo faz a referência àquela mulher. E ele vai falar com os mínimos detalhes porque ele a detesta. Até mesmo a beleza dela o afligiu tremendamente, porque ele era o belo na presença de Deus. Quando ele se torna demônio, ele perde a beleza e ela adquire a beleza. Então a beleza dela é suficiente para incomodá-lo. A obediência dela é insuficiente para incomodá-lo, porque ele foi o desobediente por excelência. Tudo aquilo que ela recebeu como virtude de Deus eram dele. E ele perdeu e ela adquiriu. Porque para gerar o novo Adão só poderia ser uma nova Eva. E ela é a nova Eva por excelência. Vamos aplaudir a Santíssima Virgem. Está ficando de pé? Pegue na mão do seu irmão e diga comigo: Senhor, eu entendi tudo. A minha consciência foi aguçada. Agora depende de mim colocar em prática. Amados, toma consciência que não depende de Deus. O voltar para Ele é uma decisão do ser humano. Deus continua apaixonado por você. Se você está aqui no nosso meio, veio pela primeira vez aqui na Canção Nova, cometeu esse pecado absurdo, saiba que Deus continua apaixonado por você. Porque você é filho, querido aos olhos dele, amado. Houve uma distância gerada pelo pecado, mas tira a distância, aproximando-se de Deus pelo sacramento.
Se não conseguir aqui na Canção Nova hoje, confessa a Ele aqui mesmo. Mas quando voltar, a primeira oportunidade que você tiver, tire a distância pelo sacramento. Aproxima-se de novo. E olha, quando eu falei a vocês do dia 29 de outubro, 7 horas da manhã, de 1995, eu já era seminarista, ó, há anos. Eu fui religioso, todo mês o confessor ia no noviciado e eu me confessava. Como assim, padre? Se o senhor confessava todo mês e a sua confissão perfeita, para mim foi perfeita, foi dia 29 de outubro. Porque eu nunca era sincero com o sacerdote Salete. Eu sempre falava pela metade as coisas. Eu morria de vergonha. Dizer, eu vou contar não, o que o padre vai pensar de mim? Não conto não, eu guardo segredo com o diabo, mas não conto. E eu guardava segredo com Satanás. Vários segredinhos. Diga, eu renuncio a todo segredo com o demônio. Eu não quero segredo com ele. Eu quero comunhão com Deus. Eu quero intimidade com Deus. Eu quero viver na presença de Deus. Cantemos aquilo que Deus coloca no coração dos nossos cantores. Levanta o seu braço e diz assim: eu te encontrei, não vou te deixar, não vou te deixar. Jesus, Jesus, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, eu te encontrei, não vou te deixar, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Com toda a força eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu lembrei de uma coisa. Eu e a Salete somos casados. Lembrei do Padre Léo. O Padre Léo disse que quando eu e a Salete brigamos como marido e esposa e vamos dormir no mesmo leito conjugal, e eu viro as costas para a Salete e ela para mim, exemplo, então viu? Sou padre e ela é consagrada. E eu viro as costas para ela, ela vira as costas para mim aqui, ó, no leito conjugal. Um fica de bunda com bunda pro outro aqui. Padre Léo disse que no meio, vem cá André, o André é o diabo, entra no meio. O André, ó, nos separou. Eu quero me aproximar dela, mas há um divisor, há um tentador, há um demônio que se a Salete se esforçar para me fazer, para se aproximar de mim, ele não quer que eu me aproxime dela e nem ela se aproxime de mim. Então ele fica nos tentando o tempo todo. Ou o casal decide expulsar o demônio e voltar um de frente para o outro, ou esse casamento está correndo risco da falência. Porque é o diabo, não é você que está contra a sua esposa, nem sua esposa contra você. É o demônio que colocou uma divisão entre vocês, uma distância. Ele não quer que vocês se encontrem de novo, porque ele sabe que a paixão de vocês, o amor de vocês um para com o outro, vai derrotá-lo mais uma vez, vai expulsá-lo mais uma vez da casa onde ele está querendo entrar. Irmão, seja esperto, olha para o céu, onde que seja esperto. Não dê mais lugar para o demônio. Levanta seus braços, eu quero me apaixonar. Canta com força. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, só pra te olhar
conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Grita pra ele, igreja! Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero encerrar aproveitando a deixa de Deus. Se está do seu lado aí teu marido, tua esposa, dá um abração nele. Derrota Satanás dando um abraço, um beijo na boca, vai, da tua esposa. Dá um beijo na boca dela, marido. Derrota Satanás, beija. Sem vergonha. Isso. Ele não pode vencer. Ele não é vencedor. Ele é um perdedor. O único que venceu no alto da cruz, do madeiro, foi Jesus, para que eu e você fossem redimidos de novo por Ele. Amém? Quero abençoar você que está em casa. Fique esperto, viu? O diabo existe. É bíblico. É doutrina católica. Fique esperto. Nem tudo é o diabo, mas fica atento, porque muita coisa provém dele também, viu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, aqueles que lutaram diretamente contra Satanás, que o Deus que é Todo-Poderoso agora vos abençoe, e que por esta bênção, que seja quebrada toda maldição, todo espírito de divisão, de ódio, todo espírito de raiva, de vingança, todo espírito de humilhação, todo espírito que tentava gerar entre vocês confusão, desentendimento, briga, cara feia, intriga, que seja agora derrotado, que seja agora anulado, que seja agora expulso para os quintos do inferno, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Viva Jesus! Quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.